Declaro aberta a 29ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfordini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosemary Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno. Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo a segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 054/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 054/2025. O projeto de lei número 054/2025, algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o substitutivo? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 54, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei 054/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelaro Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 054/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 063/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 063/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 063/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 063/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelaro Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 063/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Secretário do projeto de lei número 064/2025, por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 064/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei?
Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 064/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 064/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 064/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 065/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 065/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 065/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 065/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 065/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 35/2025. Projeto de Lei Complementar 035/2025. Institui gratificação por exercício de responsabilidade técnica e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação por exercício de responsabilidade técnica a ser paga aos servidores ocupantes dos cargos de enfermeiro que desenvolverem as atividades de responsabilidade técnicos perante seus respectivos conselhos regionais de classes nas diversas unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 1º. A gratificação poderá ser paga a servidor efetivo temporário, cedido e ou disponibilizado por programas do governo federal. Artigo 2º. A gratificação de que trata este artigo não será incorporada ao vencimento dos responsável técnico, em nenhuma hipótese. Parágrafo 3º. Considera-se enfermeiro responsável técnico, ERT, o profissional enfermeiro para o qual o Conselho Regional de Enfermagem, COREN, concedeu a anotação de responsabilidade técnica, ART, nos termos de resolução da COFEN, número 782, de 2 de julho de 2025, ou outra que vier a substituí-la. Parágrafo 4º. A designação dos servidores beneficiários da gratificação por exercício de responsabilidade técnica dar-se-á por meio do ato formal do prefeito municipal, podendo ser revista anualmente. Parágrafo 5º. A designação dos servidores como responsáveis técnicos dependerá das comprovação do atendimento de regras do respectivo conselho de classe.
Artigo 2º. O valor da gratificação previsto do artigo 1º será de R$ 263,59, reajustável anualmente pelo mesmo índice de revisão geral anual dos servidores municipais e na mesma data através do decreto do Executivo. Artigo 3º. O enfermeiro responsável técnico responderá por quaisquer ocorrência relativa às suas áreas de responsabilidade. Artigo 4º. O enfermeiro responsável técnico terá como atribuições as descritas para seu cargo, conforme legislação do município de Bueno Brandão, e aquelas referentes à direção de responsabilidade técnica pelo serviço, conforme a definição dos respectivo conselho de classe. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento municipal. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada nas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Tem a presente proposição o intuito de instituir gratificação por exercício de responsabilidade técnica para os servidores ocupantes do cargo de enfermeiro. Veja na Lei número 7.498/86. Impõe, em seu artigo 15, a obrigação de designar um profissional de enfermagem como responsável técnico das unidades de saúde do município. Portanto, nada mais justo que instituir uma gratificação para quem assume essa responsabilidade junto ao Conselho de Enfermagem, como, aliás, já é feito em outros municípios. Assim, é com satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal para que dela conheça e, afinal, aprovem-na. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 035/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aí em nome do senhor presidente da Câmara, os demais colegas, público presente, o Jonas, Carlinhos, sejam bem-vindos. Também os funcionários dessa casa e também o público que vai nos acompanhar aí pelas redes sociais, né? Boa noite. Só colocar, né, fazer uma colocação sobre o projeto. Se trata de um projeto de lei complementar que institui a gratificação para os, no caso, para os enfermeiros que assumam a responsabilidade técnica no qual ele foi designado. Acredito que para todas as unidades, né? Seria para os SF também, é isso, Lucas? É porque está falando aqui no projeto para todas as unidades. Então, todos que são responsáveis, todos os enfermeiros responsáveis por sua unidades, né? Que seja no hospital, que seja nas unidades USF, também postos de saúde, né? A UBS. Então, todos são responsáveis, né? Responsáveis técnicos. Então, de acordo com a publicação aí do Conselho Regional de Enfermagem e também do COFEM, né? Através da resolução aí 782, no dia 2 de julho de 2025, que se torna a obrigatoriedade a esse valor, né? Essa pecúnia, essa gratificação, no valor de R$ 263,59 para esses enfermeiros responsáveis técnicos. Então, é uma resolução, aí, conforme eu falei, já é do
do Conselho Regional de Enfermagem. Então, a Prefeitura, o município só está colocando aí a lei, né, para ser aprovada, para que todos recebam essa gratificação. Então, também, como eu também sou da área da saúde, sou formada em enfermagem, defendendo a área aí também, meu voto é a favor. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 035/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 035/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 035/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 062/2025. Projeto de Lei 062/2025. Dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas com autismo, deficiência, acamadas ou com mobilidade reduzida no âmbito do município de Bueno Brandão, MG. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido o direito das pessoas com autismo, com deficiência, acamadas ou com mobilidade reduzidas no âmbito do município de Bueno Brandão, a vacinação domiciliar, quando necessário, visando garantir a acessibilidade aos serviços de imunização de forma adequada e respeitosa às suas necessidades individuais. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se vacinação domiciliar. Primeiro, a aplicação de vacina nas residências das pessoas com autismo, deficiências acamadas ou com mobilidade reduzida será disponibilizada quando houver impossibilidade de ao comparecimento da unidade de saúde e a atualização da Secretaria de Saúde. Autorização da Secretaria de Saúde. 2. A realização de todas as etapas do processo de vacinação no ambiente residencial da pessoa com autismo, deficiência, acamadas ou com mobilidade reduzida, incluindo a avaliação prévia, a aplicação de vacina e o restrito adequado. Artigo 3º. O Poder Executivo, em conjunto com a Secretaria de Saúde, poderá estabelecer procedimentos e regulamentações para implementação da vacinação domiciliar, garantindo a segurança e a eficácia do processo. Artigo 4º. O Poder Executivo, em conjunto com a Secretaria de Saúde, poderá realizar um mapeamento das pessoas que têm a necessidade da vacinação domiciliar. Artigo 5º. A vacinação domiciliar será realizada por profissionais de saúde, indicado pelo Poder Executivo, devidamente capacitados e treinados para atender às necessidades específicas das pessoas com autismo, deficiência, acamadas ou com mobilidade reduzida, proporcionando um ambiente tranquilo e adequado para a aplicação das vacinas. Artigo 6º. A vacinação domiciliar será oferecida como uma opção de decisão de aderir e a esse serviço será do paciente ou dos seus responsáveis legais após análise a autorização da Secretaria da Saúde, levando em
consideração o melhor interesse da pessoa com autismo, deficiência, acamadas ou com mobilidade reduzida. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Bueno Brandão, 21 de julho de 2025. Aristeu Brolese Filho, vereador da 19ª Legislatura. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir o direito da vacinação domiciliar para as pessoas com autismo, deficiências acamadas ou com mobilidade reduzida do município de Bueno Brandão. Muitas dessas pessoas enfrentam dificuldades reais para se deslocar até os postos de saúde, seja como questões de mobilidade, sensibilidade a ambientes movimentados ou por outras condições que exigem cuidados específicos. Ao oferecer a vacinação do próprio domicílio, o município assegura um atendimento mais humanizado, respeitoso e acessível, promovendo inclusão e igualdade ao acesso aos serviços de saúde. A proposta também reforça o compromisso com dignidade dessas pessoas e com a efetivação das políticas públicas que realmente atendam às suas necessidades. É importante destacar que a medida deverá ser regulamentada pela Secretaria de Saúde, garantindo que a aplicação aconteça com a segurança dentro da capacidade do sistema de saúde municipal. O município poderá realizar um mapeamento para identificar as pessoas que realmente necessitam deste serviço e que não possuem condições de comparecer à unidade de saúde, seja pela mobilidade reduzida ou pela dificuldade de interação social. Desta forma, este projeto busca contribuir para Bueno Brandão mais justas, inclusivas e comprometida com o bem-estar de todos os seus cidadãos. Certo de contar com a compreensão dos nobres para a aprovação da matéria, elevamos os votos de estimas e consideração. Aristeu Brolese Filho, vereador da 19ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 062/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Boa noite. Boa noite ao público que nos acompanha aqui pelas redes sociais. E boa noite também aos funcionários dessa casa. Em debate agora, o projeto de lei a respeito da vacinação domiciliar, e eu queria fazer alguns apontamentos sobre esse projeto. Eu até fiz um roteiro aqui para mim não perder do tempo. Primeiro eu quero começar destacando que a proposição trazida pelo projeto de lei tem uma boa intenção, sim, e isso é inegável. Contudo, é preciso reconhecer alguns pontos que podem gerar problemas na sua aplicação prática. Primeiro, a vacinação domiciliar já é realizada em Bueno Brandão pela Secretaria de Saúde. Então, a gente não está tratando de uma inovatio legis, ou seja, de uma inovação legal. A gente está tratando de algo para regulamentar o que já existe. E o que a gente não tem ainda é exatamente essa lei que dê segurança jurídica para essa prática da vacinação domiciliar no âmbito municipal. Portanto, ao aprovarmos uma lei, ela precisa trazer clareza, objetividade e condições reais de aplicação, sob pena de gerar mais dificuldades do que soluções. Vale lembrar que o vereador propositor já havia apresentado um projeto semelhante, mas com caráter taxativo, um rol taxativo das pessoas com deficiência ou pessoas com autismo. Naquela ocasião, eu sugeri alterações, e mais alguns vereadores também, justamente para evitar, no meu caso, para evitar essa taxatividade e também a subjetividade do direito. O projeto foi retirado, agora retornou com um rol mais abrangente, mas ainda taxativo,
e, novamente, com margem para interpretações subjetivas. Esse é o enorme X da situação. O texto atual não define quem avaliará a impossibilidade de comparecimento do cidadão às unidades de saúde, nem quais critérios serão usados. Isso abre espaço para desigualdades, discussões desnecessárias e até mesmo judicializações que poderiam ser evitadas. Ou seja, ao invés de colaborar com o sistema de saúde e com quem precisa da vacinação domiciliar, a gente pode, aprovando o texto original, acabar trazendo alguns entraves ao funcionamento da saúde. Eu cito como exemplo o artigo 4º do projeto, que afirma que a Secretaria de Saúde pode realizar um mapeamento das pessoas com necessidade de vacinação. Só que o artigo 6º fala que a vacinação será oferecida como uma opção. Aqui a gente tem uma contradição. Afinal, se trata de um direito, ele deve ser garantido mediante critérios técnicos, e não apenas oferecido ou dependente de um mapeamento que sequer é obrigatório pela lei. A lei acaba sendo permissiva nesse caso. Diante disso, eu vou apresentar aqui um substitutivo, uma emenda substitutiva ao projeto de lei. Um texto que mantém a boa intenção do autor, que isso é inegável, mas vai acabar corrigindo as falhas apontadas. No substitutivo, a avaliação da necessidade ficará a cargo da equipe de saúde do SF responsável pelo cidadão, com base em laudo médico, visita domiciliar ou outro meio idôneo de comprovação. Dessa forma, a gente vai garantir igualdade, transparência e evitar decisões arbitrárias por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Também fica expresso que a simples alegação de dificuldade não basta. É necessária a comprovação. Isso protege o município de abusos e pedidos sem fundamento. Além disso, eu tive cuidado de determinar que a vacinação domiciliar seja feita de forma programada e organizada, com atenção ao correto armazenamento das doses, evitando desperdícios. Algo fundamental em campanhas de imunização. E um ponto aqui, eu acho que dá tempo, sobre a questão da simples alegação, é o seguinte: como a gente vai acabar envolvendo crianças com dificuldade de locomoção, crianças que estão sob o resguardo da família, nós sabemos que a maioria das famílias são muito boas. Elas têm uma responsabilidade importante sobre os seus filhos e sobre o pessoal que está sob sua guarda. Mas nós também sabemos que existem casos e casos. E pode ser que uma família, para não querer ir à unidade de saúde, acabe alegando a impossibilidade e, sem os critérios técnicos, a gente, como legislador, acabe privando a criança, ou a pessoa com deficiência, ou a pessoa que está sob a guarda desse capaz, do convívio em sociedade. Então, o fato de ir à unidade de saúde tem que ser algo totalmente atípico e não típico do dia a dia. Por isso, o laudo técnico, a visita domiciliar, o laudo médico é estritamente importante para a gente evitar os abusos por parte da Secretaria de Saúde que podem acontecer e também essa situação que pode acontecer. Portanto, o projeto original, embora bem intencionado, peca pela restrição do público-alvo, que, por falta nossa aqui de tecnicismo na parte da saúde, nós podemos estar estabelecendo um rol taxativo que pode não ser taxativo daqui a uns dias, pela falta de critérios técnicos e pelo risco de ineficiência. O substitutivo, por sua vez, que eu vou entregar aqui na mesa de cada um projeto com 5 artigos apenas, corrige esses pontos e transforma a proposta em uma lei mais inclusiva, justa, clara, organizada e juridicamente segura. Trata-se, com esse substitutivo, de um avanço para toda a população, em especial os mais vulneráveis, ao mesmo tempo que fortalece a boa gestão da saúde pública em Bueno Brandão e mantém o ideal do autor. Ou seja, aqui ninguém quer atrapalhar o autor do projeto, ninguém quer atrapalhar o projeto, da minha parte. Eu quero apenas que o projeto saia daqui com uma eficiência melhor, com uma redação melhor, para garantir uma boa gestão da prefeitura e também uma boa aplicabilidade desses direitos ao público-alvo. Muito obrigado. Eu vou distribuir o projeto aqui para vocês.
fazer a leitura do substituto? Vai, eles só estão fazendo a alteração do... Senhor presidente, eu posso fazer uma... Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Só, você desculpa aí, a voz não está ajudando, mas levando em consideração o projeto do colega, né, do vereador Aristeu Violese, mas com certeza foi uma coisa importante, sim, para o município, já tendo em vista que a gente já é o terceiro projeto que a gente está votando nessa área para beneficiar o público, né, tanto dos deficientes, dos autistas. Então, é uma coisa importante que a gente também está assim, trabalhando nesse sentido. E, lógico, a ideia é muito boa, tudo. Tem, como o próprio vereador Lucas colocou aqui, que tem algumas as suas pontuações, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, nesse artigo 4º que ele colocou aqui, sobre desse mapeamento que a prefeitura, né, junto com a secretaria e também os SF, eu acredito que esse levantamento até ele já deve ter, a Secretaria de Saúde já até tem esse levantamento desse público, né, quem realmente precisa, quem é acamado, quem é deficiente, eles já até têm esse mapeamento já. Eles já têm até o número de pessoas que eles fazem acompanhamento através do CAPS, os SFs. Então, eles já têm esse mapeamento. Então, na realidade, sim, foi... O Lucas até não deu uma lida em tudo ainda. Acredito que fazendo assim, as adequações do projeto, tudo. E também não vejo problema de se tornar lei. Isso que eu acho que não vai atrapalhar em nada a Secretaria de Saúde. É uma coisa que já é feita no município, porém, só está se tornando lei. Não acredito que vai atrapalhar a prefeitura, nem o andamento da saúde, nem da Secretaria de Saúde, e nem dos SF também. Mas, do jeito que for, né, que vê melhor para todo mundo e ver também, com certeza eu voto também, eu voto a favor. Leitura pela secretária do substitutivo ao projeto de lei número 062/2025. O vereador Lucas Rafael Santos, no uso das atribuições constante do artigo 199, parágrafo 1º do inciso 3, apresenta o seguinte substitutivo ao projeto de lei 062/2025. Artigo 1º. Fica assegurado no âmbito do município de Bueno Brandão o direito à vacinação domiciliar de todas as pessoas que, por motivo ou condições de saúde devidamente comprovada, estejam impossibilitadas de se deslocar até a unidade de saúde competentes. Artigo 2º. Para ser vacinado em domicílio, o cidadão deve possuir estado ou condições de saúde que impossibilite seu deslocamento até a unidade de saúde. Parágrafo único. A mera alegação da impossibilidade de locomoção por parte do cidadão ou família não dá o direito à vacinação domiciliar. Artigo 3º. O critério de elegibilidade para a vacinação domiciliar será definido por avaliação técnica da equipe de saúde
ESF responsável pelo cidadão, levando em consideração o laudo médico, visita domiciliar ou outros meios de idôneo para comprovação. Artigo 4º. A vacinação de domicílio será feita de modo programado e organizado, devendo haver cuidados necessários de armazenamento para não haver desperdícios de doses de vacinas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrária. Sala de sessão, Câmara, dia 1º de setembro de 2025. Lucas Rafael Santo, PL, vereador da 20ª Legislatura. O presente substitutivo tem o objetivo de assegurar de forma clara, justa e juridicamente segura o direito à vacinação domiciliar do município de Bueno Brandão. Embora o projeto original apresente boas intenções, sua redação contém limitações e problemas que poderiam comprometer a efetividade da lei. Primeiramente, ao restringir o benefício dos grupos específicos de forma taxativa, pessoas com deficiência, autismo, acamada ou com mobilidade reduzida, acaba por excluir outros cidadãos igualmente necessitados, que no momento podemos não conseguir vislumbrar. O substitutivo corrige esta falha ao garantir o direito de todos os cidadãos que promovadamente não tenha condições de se deslocar até a unidade de saúde, sem restringir de forma injustificada o alcance da norma. Outro ponto crítico do texto original é a ausência de critério técnico objetivo para a concessão de benefício. Ao não especificar quem avalia a imobilidade e a locomoção, nem quais parâmetros devem ser seguidos. Cria-se um risco de subjetividade, burocratização e até judicialização desnecessária. O substitutivo soluciona essa questão ao estabelecer que a análise será feita pela equipe de estratégia da saúde da família, responsável pelo paciente, mediando o laudo médico, visita domiciliar e outros meios de idôneo de comprovação. Isso garante clareza, transparência e equidade no acesso ao serviço. Além disso, a proposta original não trata de questão logística e de outros no uso racional das vacinas. O substitutivo traz inovação ao determinar que a vacinação seja programadas e organizadas, de modo a preservar a qualidade do processo e evitar o desperdício de doses, medidas essencial em campanhas de imunização e na boa gestão dos recursos públicos. Por fim, embora a Secretaria Municipal da Saúde já realize a vacinação domiciliar de forma administrativa, ainda não existe legislação específica que regule e dê segurança jurídicas a essa prática. O substitutivo supre essa lacuna, consolidando em lei um direito em que já é reconhecido na prática, mas que precisa ser fortalecido por normas municipal para garantir a sua continuidade. Diante disso, esse substitutivo não apenas mantém a boa intenção das propostas original, como aperfeiçoar, ampliando o alcance da lei, tornando-se mais justas, técnicas
organizadas e eficiente. Trata-se de um avanço importante para a inclusão social, a saúde pública e a proteção dos mais vulneráveis em Bueno Brandão. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação do presente matéria. Sala de sessão, Câmara, dia 1º de setembro. Lucas Rafael Santos, PL, vereador da 20ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, do substitutivo ao projeto de lei número 062/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolesi Filho. Em nome do senhor presidente, cumprimento aqui os demais senhores vereadores aqui presentes, senhoras vereadoras, público aqui presente. Gostaria de falar sobre o projeto. A intenção do projeto é atender da melhor maneira possível a nossa população. Esse projeto foi um projeto que eu conversei com alguns outros vereadores, buscando ideias, opiniões, conversei com o vereador Júnior, a vereadora Rosemary, o próprio vereador Lucas, que colocou naquele momento algumas opiniões sobre o projeto, que a gente acha importante, viável. Mas o projeto, no meu ver, ele é viável, né? Ele tem fundamento. Ele foi feito com apoio do nosso jurídico da nossa Câmara, onde deixa bem claro que a responsabilidade do mapeamento e das pessoas que necessitam das vacinas é da responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, pelo poder do Executivo Municipal. Então, o projeto eu não tenho intenção de ferir a autonomia da Secretaria Municipal de Saúde, mas sim regularizar aquilo que já está sendo feito já no nosso município, sendo feito muito bem feito. Então, no meu ver, eu mantenho como tal o projeto, respeitando a opinião dos demais senhores vereadores, o plenário é soberano, e agradeço o jurídico da Câmara por ter ajudado na elaboração do nosso projeto, e fica à disposição dos demais vereadores, se achar que é viável manter do jeito que está, ou se deve ser colocado a proposta do outro vereador, que também é uma proposta viável também, mas eu mantenho esse projeto conforme está, esse projeto original que está aqui nas minhas mãos. Por hoje é só, senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Eu vou voltar a repetir algumas coisas que eu já mencionei na minha fala anterior. Eu concordo que o projeto tem uma boa intenção, eu concordo que não necessariamente o vereador ou quem quer que seja queira ferir a autonomia da saúde do município, isso não está em debate. O que eu digo é o quê? Que a redação, da maneira que ela está, ela pode ter as lacunas que eu mencionei. Algumas, inclusive, que eu mencionei até fora do meu roteiro, que eu tinha esquecido de colocar, que é justamente essa situação das pessoas, e muitas delas acabam sendo juridicamente, precisando ter a curatela, a tutela de outra pessoa. Então, a gente vai acabar caindo na subjetividade e podendo prejudicar aqueles que muitas vezes talvez não tenham voz, né? Alguns, não são todos. E outra coisa também, uma coisa é o que nós queremos, uma coisa é o que nós, vereadores, pensamos a hora de colocar a lei em prática. Outra coisa é o que a população pensa a hora que lê a lei. Talvez algumas pessoas, ao lerem a lei, vão pensar que é um direito restrito, um direito que não tem limitações na redação que estava. Com esse substitutivo, isso é muito importante para que isso não aconteça. E, mais ainda, ao aprovar esse substitutivo, o projeto não será meu. O substitutivo nada mais é que uma emenda substitutiva. O projeto em si continuará sendo do vereador Nino Brolesi. O que eu estou fazendo aqui é uma complementação, uma ideia, para a gente acabar não caindo na subjetividade. E chegar, por exemplo, em alguns momentos do nosso mandato, e a gente precisar ficar, por exemplo, intermediando algumas situações de pessoas que queiram direito, mas elas não precisam ter.
Então, a gente precisa deixar isso fora do âmbito, muitas vezes, do senso comum. Mas precisa colocar isso em pauta com os responsáveis técnicos da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é um órgão muito amplo para se aferir nele apenas a Secretaria de Saúde fará. Mas quando nós colocamos o ESF, que é o responsável, muitas vezes, até pelas partes técnicas, pelas visitas, pela parte familiar, nós estamos aferindo nele a competência para fazer isso. Então, eu fico aqui, mais uma vez, quem tiver alguma dúvida também, assim como o vereador Nino falou, também estou à disposição nessa discussão do projeto. Espera só eu concluir. E fico à disposição para isso e repito, se aprovar o substitutivo, a lei, o projeto de lei continuará sendo do vereador Elisteu Brolese Filho. O projeto não é meu e não será meu, tanto na prática, tanto na norma. O substitutivo nada mais é que uma emenda substitutiva, uma complementação, uma ideia, algo que eu estou compartilhando. É para isso que servem as nossas discussões. Muito obrigado. Pode falar. O doutor Gustavo ele falou que, aprovando o substitutivo seu, não precisa estar aprovando a lei. Aí, então, tem que ver, porque daí realmente não vai com o nome do colega. Vai com o nome seu. Aí, se o doutor Gustavo puder explicar para nós, doutor. É porque o que consta não é quem muda, é quem tem a iniciativa. É a mesma coisa de um projeto da prefeitura, que é privativo da prefeitura. A prefeitura faz, mas nós pode mudar. Senhor presidente? Se tiver Até... tudo de acordo aí. Com a palavra o vereador Rodrigo Arrelardo Silva. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Aproveitando para poder contribuir aqui um pouco mais sobre o substitutivo. Pelo que eu entendi aqui, até o momento não foi mudado nada em essência do que é o trabalho do projeto de lei do Nino. Ali, na minha opinião, aqui só foi feito um trabalho de melhoria de redação e alguma coisa para não deixar ponta solta, para a gente poder, no momento, principalmente quando a pessoa questionar a legalidade da lei, você não tem margem para judicialização. Por exemplo, a pessoa, quando você coloca aqui algumas características para poder ter o aval de poder se utilizar da lei. Mas o que ele fez foi só cercar juridicamente, de alguma forma, que a pessoa que vá ter o benefício do atendimento não tenha dubiedade na lei, não tenha nenhuma ponta solta que poderá ter, no caso do órgão público, alguma judicialização, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, às vezes a pessoa pode acontecer de morar um pouco distante e ela alegar que pode se utilizar da lei por isso, por alguma desculpa, alguma coisa desse tipo. O negócio é mais só fechar, mas em essência é a mesma coisa, basicamente. Em nenhum momento mudou a essência do projeto dele, foi só questão de redação, no que eu vi, não muda nada. Só uma parte, vereador. A preocupação minha era assim, o projeto é dele, tudo, aí quando falou que ia votar o substitutivo e não precisava votar o projeto, eu falei, poxa, daí lascou, né? É só, por isso, mas eu nesse entendi. caso é só a forma, desculpa o palavreado. Mas eu digo assim, a ideia central, tudo aí, ele depois fez os apontamentos, melhorou, tá ok. Foi a ideia do Nino. Então, mas a preocupação assim, para não prejudicar o colega, é isso que eu... Entendeu? Mas em nenhum momento vai ocorrer isso, né? Ele só vai alterar a redação, mas o projeto é dele, né? Desculpa aí. A ideia, o projeto, tudo, até a chancela final, é tudo. Não, tudo bem.
Parte, senhor vereador. E deixando bem claro também que a minha posição sobre o projeto não é nada pessoal, né? É que eu vou manter o meu voto conforme está, né? Como citei, foi um projeto elaborado junto com o Dr. Gustavo, onde eu tenho plena confiança no trabalho dele. Foi um projeto que ele também fez pesquisas, né? E aqui está muito bem claro que está, pela responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, um mapeamento de quem precisa e quem não precisa realmente, né? Fica na competência da Secretaria. Então, eu vou manter meu voto, respeitando o voto de cada um dos senhores, mas não é nada pessoal aqui, porque estamos todos aqui para trabalhar por Bueno Brandão. A gente não pode colocar as questões pessoais aqui no plenário. Então, fica bem claro que o meu voto não tem nada a ver pessoal. Já tem que votar contra? Não, nem vai chegar a votar. Confuso. No caso, não será votada a redação do projeto do Ai. Mas, não será, se votar a favor, se o plenário decidir se o plenário decidir favoravelmente, a redação do Nino não será aprovada. Será aprovada a minha redação. Só que o projeto continuará sendo do Nino. Eu, no caso, vou votar no projeto. Você vota não nesse e espera para ver a decisão do plenário. Ai, Jesus Cristo. Tá bom, então. Foi. Não havendo mais quem queira falar sobre o substitutivo, o projeto de lei número 062/2025 está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, do substitutivo ao projeto de lei número 062/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Não. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Não. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Aguilar Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O substitutivo ao projeto de lei número 062 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. O 62 não vota mais. O projeto 62 não vota mais. Não é? O que você está dando risada, Lucas? Perdão, presidente. Foi o Gustavo que falou para mim. Não, mas todo mundo riu aqui. Perdão, presidente. Perdão, presidente. Leitura pela secretária da indicação número 035/2025, da vereadora Rosimere Aparecida do Prado. Indicação número 035/2025. Senhores vereadores, a vereadora que subscreve em respeitosamente indicar a Vossa Excelência que seja instalada uma placa de sinalização pare no cruzamento da Rua Vereador Vicente Alves Coutinho e a Avenida Bom Jesus, na esquina da residência do senhor Antônio Regis, verificar e trocar as placas que estão danificadas na Avenida Bom Jesus e da Praça da Matriz, indicando também a pintura da sinalização horizontais na Avenida Bom Jesus e outros pontos da cidade que se encontram apagadas. A instalação na placa com a devida identificação,
e a sinalização horizontais, além de atender a população, possibilita melhor orientação aos moradores, visitantes e prestadores de serviços que utilizam esta via, trazendo maior organização e valorização ao nosso município. Sala de sessão, 28 de agosto de 2025, Rosimério Aparecida do Prado, vereador da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 035/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 035/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 036/2025, do vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Indicação 036/2025. Senhores vereadores, o vereador que se subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Agrícola e Meio Ambiente, a possibilidade de realizar melhorias com serviços de patrol e retroescavadeira na estrada secundária do bairro Rodrigues, no local que passa pela oficina mecânica do Pintinho, em direção à residência do senhor Ney Constâncio, até afindar próximo à propriedade do senhor Paulo Barbosa. A estrada vicinais não pavimentadas possui desgastes, buracos e erosões constantes. Nesse sentido, o período de seca se torna ideal para a realização da manutenção dessas estradas para enfrentamento do período chuvoso. Além disso, a zeladoria constante dessas vias melhora o tráfego do veículo, a segurança dos moradores e estudantes e o escoamento da produção de agricultores que utilizam essas vias diariamente. Sala de sessão Câmara Municipal de Bueno Brandão, ao 29 dias do mês de agosto de 2025. Vereador Rodrigo Arrelaro Silva, partido Agir, da 20ª Legislatura. Em votação, em turno único, da indicação número 036/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 036/2025 foi aprovada por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de lei número 054, 063, 064 e 065 de 2025, já aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei número 054, 063, 064 e 065 de 2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 054, 2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação do projeto de lei número 054, 2025,
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 054/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 054/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 063/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 063/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 063/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 063/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 064/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 064/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 064/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 064/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 065/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.